Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h28. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários, técnicos, imprensa, senhores e senhoras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento. Estou falando aqui hoje por uma plateia enorme. Nós temos aqui 2 vereadores. Aliás, hoje nem assessores nós temos aqui. Temos aqui o doutor Antônio Sá, temos aí o outro companheiro também. Mas isso é muito ruim, E eu digo por quê. Nós tivemos, agora recentemente, uma oportunidade ímpar de dizer desse nosso descontentamento numa entrevista. Eu não sei se o vereador Edson Zanata também foi chamado para falar sobre a questão desse dia a dia nosso aqui com a casa vazia. Então, a TV, a CNT, nos entrevistou e nós tivemos oportunidade de dizer que nós estamos presentes. Meu intuito, vereador Edson Zanata, quando eu falo sobre isso, não é o de dizer quem não está, porque hoje, por exemplo, nós temos Vossa Excelência, temos o vereador Leonel Brizola, que também está presente aqui, mas a gente fica numa situação muito complicada, porque o que se diz, de um modo geral, é que a casa está vazia, mas não diz que a casa está vazia com o vereador Edson Zanata presente, com o vereador Leonel Brizola, com o vereador Eduardo Moura, na maioria das vezes com o tio Carlos, com Paulo Pinheiro. Perdoem se eu estou esquecendo um ou outro que frequentemente está aqui, mas eu queria que isso fosse divulgado, eu preciso que isso seja divulgado. Nosso trabalho não pode deixar de ser dito pela mídia como sendo feito por obrigação, eu sei, mas que é feito. Então, eu fico às vezes preocupado com isso, porque se nós não tivéssemos a oportunidade, através da TV Câmara, de dizer presente, nós teríamos muito pouco espaço. Agradeço até a CNT, que fez essa entrevista e que citou a questão de alguns de nós, estarmos sempre presentes. Insisto em dizer que meu intuito não é o de acusar quem não está, mas é o de pedir para que seja divulgado quem está presente aqui no dia a dia. Eu quero abordar um outro tema. Ontem eu já falei um pouco sobre a questão da educação e hoje eu quero dar continuidade a isso e dizer que nós, na maioria das vezes, tudo bem, vereador? Na maioria das vezes, nós fazemos uma abordagem sobre a educação muito próximo das eleições. Geralmente, quando somos candidatos.
Eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tenho hoje de ocupar a tribuna e poder falar sobre esse tema e dizer que eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Ainda falta 1 ano e meio, 2 anos, para que nós tenhamos uma eleição, e aí sim, pode ser que nós sejamos ou não candidatos. A gente não sabe o dia de amanhã. E uma outra referência que eu quero fazer é no que tange a questão de todas as abordagens que eu vejo são muito do varejo. É que a escola tal está fechando, é que a outra escola não tem ar-condicionado, é que a outra escola está com problema de falta de professores, mas não é citada a questão que é mais importante, que é o fato de nós termos problemas seríssimos ainda no que tange à educação, na macro gerência, lá em cima. E aí, observem os senhores e as senhoras o seguinte: ainda há uma gerência que não é aquela que nós almejamos para poder efetivamente produzir mudanças na educação pública. Para os senhores e as senhoras terem ideia, em matemática ainda estamos abaixo do nível 2 do índice PISA. Temos um outro dado aqui preocupante: 4% das crianças com 8 anos não sabem ler ou escrever ainda. Mais da metade das que terminaram o ensino fundamental são analfabetos funcionais. O investimento que fazemos é muito menor do que aquilo que é necessário para termos professores bem remunerados, para termos escolas com laboratório, para termos escola com bibliotecas. Enquanto isso não ocorrer, enquanto essas mudanças não ocorrerem, no varejo, nós não temos soluções. Nós não teremos soluções. Então, eu aproveito essa oportunidade que a TV Câmara me dá, eu aproveito essa oportunidade que eu tenho para utilizar essa tribuna para fazer essa denúncia, porque precisamos de mudanças nessa área. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Alexandre Esquerdo, senhores vereadores. Senhor presidente, eu retorno a essa tribuna e numa circunstância até de um desabafo há poucos minutos junto com o vereador Jimmy Pereira e subsequentemente com o vereador doutor Eduardo Moura, a gente lamentavelmente somos restritos muitas das vezes pelo papel nesse parlamento, quando você vê que efetivamente você não tem aquele poder amplo